eu faço distinção entre inspiração, revelação e iluminação. A inspiração, somente os autógrafos originais. Somente os escritores originais receberam inspiração. Então fala, nossa, hoje pastor César pregou inspirado pelo Espírito Santo. Não, se pregou inspirado pelo Espírito Santo, essa pregação se torna norma para o mundo inteiro e para todas as épocas. Aquela pregação era para uma igreja local. A inspiração, o theopneustos, o sopro divino, somente os autores do texto sagrado. Agora, o que é revelação? Revelação é o fruto dessa inspiração. Eles foram inspirados para escrever esse livro, que é a revelação. Deus, diz Paul Hoff, a prova inequívoca do amor divino é que um dia ele se revelou ao homem. E essa revelação ficou registrada na Bíblia. Portanto, a Bíblia é o livro da revelação do projeto de Deus, do próprio Deus. O programa de Deus está aqui, revelado. Portanto, a Bíblia é a revelação de Deus e, portanto, é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. É a verdade. Terceiro, você tem, primeiro, inspiração, segundo, revelação, e agora você tem iluminação. Os autores originais, inspirados pelo Espírito Santo. Produzir o quê? A revelação, que é isso que está aqui. Agora, eu entendo toda a revelação? Não, eu preciso ser iluminado para entender. Esta iluminação é o entendimento que você tem quando você vai para o texto sagrado e você consegue extrair do texto, e aí você tem uma área da teologia exegética chamada exegese, que usa como ferramenta teórica a hermenêutica. Enquanto a hermenêutica é a teoria, a exegese é a prática. No campo natural da pesquisa, você vai fazer uso de todas as ferramentas, transposição do abismo cultural, voltar ao passado, entender o livro como o que o Espírito Santo naquela época quis comunicar. Porque a Bíblia não cai do céu dentro de um vácuo histórico. Ela está dentro de um contexto histórico-cultural, de uso de costumes, e Deus falando a um povo, e, na verdade, esse povo está inserido entre vários povos. Então é importante a transposição do abismo cultural, você voltar ao passado para entender a realidade desse povo e o que aquela palavra naquela época significava. Então, quando você usa essas ferramentas e com auxílio da graça de Deus, que amplia o nosso entendimento, você está tendo o quê? A iluminação. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa, do podcast Mostra o Texto. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o nome de Jesus seja exaltado. É para isso que nós nos reunimos todas as manhãs. Na técnica do programa está aqui o Cláudio, que na semana passada sofreu. Não, foi nessa semana, né? Foi essa semana, não foi, Cláudio? Essa semana. Mas agora já passou, a pior parte já passou, então ele está cantando o hino da vitória, que eu não sei qual é esse hino até hoje, mas tudo bem. Comigo no programa de hoje, ele, pastor Elias Soares, que de Moraes, esta manhã. Bem-vindo, Elias. Muito obrigado, pastor César. Fala pertinho. Aquele abraço a todos os amigos, irmãos. Olha, o trânsito de São Paulo não colabora, infelizmente. Não, mas tá bom, tá bom. É uma correria. Quero mandar um beijo aqui para minha esposa, irmã Débora Soares, para Abigail Soares, para o Davi e para todos os nossos amigos no nosso canal, no YouTube, PR Elias Soares Oficial. No YouTube. Certo. Eu falo igual o Luciano, aprendi com ele. YouTube, PR Elias Soares Oficial. E no Instagram, PR Elias Soares Oficial, é claro. PR Elias Soares Oficial no YouTube e no Instagram. Você entrou no TikTok, Elias, ou não? Olha, a Abigail é que vê essas paradas aí, como diz a garotada, né? TikTok, tem um outro também. Tem TikTok, tem... tem um concorrente do TikTok, é verdade. Tem, então ela já colocou todos aí, mas o que... Kawaii. Kawaii, isso aí, que eu falava Kawaii, olha só, nada a ver, né? Kawaii. E ela já botou em todas essas mídias aí. Maravilha, maravilha, maravilha. E o nosso tema hoje é contradições bíblicas. Existem? Elas existem? A Bíblia tem contradição? Bom, vamos lá. Uma que surgiu até depois do nosso programa,
é sobre o nome de Jesus. E aí tem muita coisa sobre o nome de Jesus e eu queria aproveitar o pastor Elias aqui para isso. Primeira é sobre as traduções. Seitas restauracionistas, elas existem o tempo todo. Muitas delas têm um caráter de serem seitas proféticas, né? São aquelas que marcam datas para a volta de Jesus. Algumas delas militam na ideia do nome de Jesus. Então tem as testemunhas de Iehoshua e testemunhas de Ial-Roshua, testemunhas de Al-Rushua, testemunha Yeshua. De Alcha, agora tem Ialcha e tal. E todas essas seitas, elas reclamam uma questão, que é: nomes não se traduzem, nomes não podem ser traduzidos, por isso o nome de Jesus é uma farsa. Jesus é uma farsa. Então o nome de Jesus, esse nome Jesus, não pode ser verdadeiro, porque tanto o grego quanto o hebraico não tem a fonética do J, né? Esse J, não tem esse som. E aí eles trabalham em cima de algumas verdades. Por exemplo, é verdade que em hebraico não tem o som de J, nenhuma letra do hebraico tem o som de J, nenhuma letra do grego tem o som de J, esse som essa fonética é posterior e tal. Então, antes de falar sobre, porque tem também a polêmica de Jesus vai chamar Messias, é um nome, ou Jesus seria o nome? Qual é a tradução? Nomes não se traduzem. Quando o senhor vê essas pessoas falando sobre Ialcha, Iehoshua, Yeshua, Ial-Roshua, como é que a gente se comporta sobre isso e o nome de Jesus? Bom, vamos lá. O Filho de Deus, ele tem um nome, mas não apenas um nome. Nós entramos numa área bastante interessante, que é conhecida na área da linguística, mais precisamente na área da glotologia, que vem de glossa, língua, e logos, estudo acerca das línguas, que também recebe o nome de linguística. Dentro da glotologia, pastor César, nós temos um estudo chamado onomatologia. A palavra onomatologia, ela vem do grego onoma, que é a palavra grega para nome, mais logia, que vem de logos, que é estudo, mais sufixo ia. Logo, onomatologia significa a ciência dos nomes ou o estudo acerca dos nomes. E a onomatologia, ela sambarca vários estudos, como, por exemplo, a teonímia. A teonímia, que vem de theos, mais onoma, significa nomes divinos, ou nome de Deus. E quando falamos de nome de Deus, nós então incluímos todos os seres sobrenaturais, inclusive anjos também, por exemplo, Gabriel, Michael, que é o Miguel, o nome de Deus, o nome do Filho de Deus, o Espírito Santo, e também, curiosamente, visto que não é um estudo voltado para o meio evangélico, mas é uma ciência dentro da glotologia, faz parte também deste grupo de nomes, os nomes de seres sobrenaturais que também não constam na Bíblia. O nome do Filho de Deus, portanto, faz parte da teonímia, é um nome divino. Agora, a grande discussão é: qual é o verdadeiro nome do Filho de Deus? Afinal de contas, é Yeshua? É Yehoshua? É Jesus? É Yalshua? Sei lá, tantos nomes, possibilidades aí que o pessoal vai criando. Esses grupos são conhecidos como os grupos restauracionistas do nome. E também tem os restauracionistas do próprio texto bíblico, dizendo que o texto bíblico ele foi romanizado, a igreja corrompido, alterado. Agora preste atenção, só para o Novo Testamento nós temos quase 6.000 manuscritos. E que foram descobertos, não é por evangélicos, por católicos, não. Pela arqueologia, que também é uma ciência que está a serviço da verdade histórica. E como é que a Igreja Católica, durante 3.000 anos, 2.000 anos, quando nem sequer existia, que passaram a existir a partir do IV século, ela mexeu nesses manuscritos que vêm sendo descobertos ao longo do tempo,
Poxa, teria que ser, no mínimo, onisciente, onipresente. E o Novo e o Antigo Testamento? São dezenas de milhares de manuscritos encontrados. Portanto, eu não sou advogado da Igreja Católica. Mas uma coisa eu posso afirmar, isso é uma falácia. Não há como eles terem alterado. Ah, mas e os manuscritos mais aceitos? O que são esses manuscritos mais aceitos? É o texto crítico. O que é um texto crítico? Qualquer texto que tenha um aparato crítico é um texto crítico. Mas denominou-se texto crítico 3 dos principais: o Codex Vaticanos, que está lá no Vaticano, que até então a Igreja Católica arrogava ter o melhor texto e por isso ter a melhor interpretação, mas posterior a isso foi descoberto o Codex Sinaíticos e depois o Codex Alexandrinos e outros códex. Agora, o fato deles 3 serem os mais aceitos não significa que tudo que está ali é realmente como deveria estar, porque nós temos também os códex que foram encontrados, que são os códex bizantinos, os manuscritos bizantinos. E entre eles você tem, por exemplo, o textus recepto, o texto recebido, você tem a família 35, você tem o texto majoritário. Todos esses textos, eles perfazem um total de mais de 5.900 textos. E é curioso observar que muita coisa que estão escritas nestes textos não estão, por exemplo, nos manuscritos mais aceitos, mas que na tradução, por exemplo, eles apresentam, e não entre colchetes. Agora, existem também muitos registros nos códex esses que são descritos como menos antigos, que constam ali, não constam nos manuscritos mais aceitos. Bom, mas a questão não é manuscritológica, é sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus. Então, primeira coisa, vamos lá. Nesses textos não há nenhum tipo de rasura, ou, vamos lá, nesses textos, ele está falando de textos na língua grega. Famílias de manuscritos diferentes, mas os textos são gregos. E esses textos, eles trazem o nome de Jesus em grego. Porque até hoje não foi descoberto nenhum só manuscrito, por exemplo, daquilo que eles batem o martelo e diz que Mateus foi escrito em hebraico. Seria o nome Matitiaho, que aparece com Matias, forma aplológica, né, de Matitiaho. Não existe um manuscrito advogando que o Evangelho segundo o Senhor Jesus escreveu Mateus foi escrito no texto hebraico. O que nós temos é a Brit Hadashah, que é o texto do Novo Testamento escrito em hebraico, que assim como a Septuaginta é uma tradução da Torá e do Tanar, da mesma sorte, a Brit Hadashah é uma tradução do Novo Testamento, que é grego. Então, no Novo Testamento grego, como é que aparece o nome de Jesus? Bom, ele aparece como Iesus, e não como Yeshua. Nós dizemos que Iesus é a forma grecizada do nome Yeshua. Então, por exemplo, Iesus, muitos desses restauracionistas, eles procuram negar a realidade do nome Iesus, dizendo que ali não pode ser o nome do Filho de Deus, porque é o nome do Deus cavalo. Porque eles fazem uma amálgama, traduzindo Ie, que é a forma contraída de Yehová, que é Deus, mas Sus, que é cavalo, em hebraico. Isso em hebraico. Logo, Iesus seria cavalo. Deus cavalo. Só que Iesus, curiosamente, não é hebraico, é grego. Agora, você vai fazer essa assonância, o fato de uma palavra ter um som parecido com uma palavra no outro idioma, agora significa que você realmente está produzindo o que esse som quer dizer naquele idioma. A mesma coisa no latim, né? Quando eles falam, isso aí em latim é Deus porco. Não sei. Justamente. Esse é o porco, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Cada idioma tem a sua peculiaridade, portanto, Iesus, que é o Senhor é o Salvador, o Senhor salva, né? Ele salva. E da mesma sorte, Yeshua é a forma contraída do nome mais amplo, que ele sofreu uma contração do nome Yehoshua. Aí já é o hebraico. Que é o hebraico, que é o nome teofórico. O que é o nome teofórico? Tudo isso faz parte da onomatologia. O nome teofórico vem de Theos, que é Deus, e Forel, que é trazer.
o nome teofórico, seja qual deles forem, são os nomes que trazem um elemento divino. Por exemplo, o meu nome, Eliar ou Eliarro, né? Ou Elial, né? Os judeus pronunciam Elial. Tem 2 nomes divinos que compõem este nome. Você tem El, que é um nome genérico, que fazia parte do panteão cananeu e da ideia de força, mas Iar ou Iarro, que é a forma contraída de Iavé, que sofreu uma aglutinação das vogais de Adonai. Então você tem Iavé é Deus ou Iavé é o meu Deus. No caso de Yeshua, depois do cativeiro babilônico, foi a contração do nome Yehoshua, que vem de Yerho, que é o nome de Iavé, mas Shua, que vem do verbo hebraico Yasha, que é salvar. Logo, Yehoshua significa Iavé é salvação ou Iavé salva. Vamos lá, tem aqui o Leandro Correia, ele está perguntando o seguinte: é verdade que o nome de Jesus era muito comum? O nome Jesus era um nome comum na época de Jesus? Isso é tão verdade que, por exemplo, no julgamento de Jesus, tinha ali um salteador, que Pilatos, também não sou advogado de Pilatos, mas Pilatos fez de tudo para que Jesus não fosse para a cruz. Porque o próprio texto diz, ele sabia que por inveja o haviam entregado. E a própria mulher dele, que não está, o que eu vou dizer agora não está na Bíblia. O nome dela, de acordo com a tradição, se eu não me engano, nos Atos de Pilatos, que é um livro pseudoepígrafo, o nome dela aparece como Cláudia Prócula. Cláudia Prócula, então, entra na audiência através de alguém e diz, olha, não entre na casa desse justo, porque por ele eu muito sofri. Agora, o que ocorre? Isso Pilatos, aí já está na Bíblia. Já está na Bíblia. Agora, só não está o nome. Só não está esse nome da Cláudia Prócula. O que ocorre? Pilatos tinha 1000 motivos para não levar Jesus para a cruz. E até ele queria provocar as autoridades judaicas, né? Só que ele, então, como era costume, sempre soltar um prisioneiro por ocasião da festa, trouxeram quem? O pior crápula da sociedade. Que eu costumo dizer o seguinte, quem é Barrabás? Barrabás sou eu, Barrabás somos nós, né? Falou, quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? De acordo com a história, Barrabás também se chamava Jesus. Tem Jesus o justo? São várias pessoas com o nome de Jesus na época. Assim como, por exemplo, na Bíblia são várias pessoas com o nome de Miguel, que a bem da verdade não é Miguel, é Michael, que a transliteração seria Micael. Isso é uma realidade, tinha mesmo. Vamos lá. Aí a Electra, ela diz assim, Jesus nem existe no hebraico, é Yeshua. Então, volta aqui a explicação, né? É verdade, né? Não tem como ter o nome Jesus em hebraico, porque em hebraico é Yeshua. Mas a tradução... Pessoal, é o seguinte, quando a gente era pequeno, lá em Barbacena, contaram pra gente uma história que nomes não se traduzem. Só que lá em Atos 9,36 está dizendo assim, ó, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido esse nome é Dorcas. Contaram essa história pra gente que nomes não se traduzem, mas na Bíblia o nome se traduz sim, né, o tempo todo. Por exemplo, quando você tem a Bíblia King James, o que é King? É rei. O que é James? James é o nome para Tiago. James é em inglês, Tiago é em português. Assim que por sua vez, Tiago vem de Jacobos, que é grego, que é Jacó, que por sua vez em hebraico é Yaakov. Então você tem Tiago, Jacó e James são o mesmo nome em línguas distintas, tá certo? Então em português, Tiago, em inglês, James, em hebraico, Yaakov, que é Jacó para nós, entende? Então, a mesma coisa, são muitos, né? Por exemplo, Guilherme. Guilherme, em português, em inglês é William, né? Então, enfim, nomes se traduzem o tempo inteiro. Mas contaram pra gente essa história. E aí as pessoas dizem assim, não pode traduzir o nome de Jesus, porque não sei o que e tal. Então, vamos lá. Quando você fala Jesus, assim, J-E-S-U-S, você está falando o nome do Salvador em português. Se for em hebraico, é Yeshua. Se for em grego, é Jesus. Se for, enfim, depende da língua.
Entende? Então... Por inglês é Jesus. Jesus. Então, a primeira coisa que a gente tem que assumir é que nome se traduz sim. Nome se traduz sim. Não é verdade que nomes não podem ser traduzidos, porque na Bíblia nomes se traduzem. E aí esse versículo de Atos 9:36, eu acho que põe um ponto nessa questão, porque havia em Jope uma discípula chamada Tabita, nome esse que traduzido é Dorcas. E não só esse, João 1:41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que do hebraico é o Mashiach, que vem de machar, lambuzar com óleo, separar para um ofício. Que traduzido é o Cristo, que vem do grego Christos, da raiz grega Crio, que é lambuzar com óleo e separar para um ofício. O Elias, e essa história de que há uma contradição entre Isaías e Lucas? Porque lá em Isaías está dizendo que ele vai ser chamado de Emanuel. E aí tem um monte de irmãos que chamam irmão Emanuel, né? Tal, não sei o quê, porque e tal. E no Novo Testamento, o anjo Gabriel chega e fala assim, ó, para o José, você vai colocar o nome dele de Jesus. Emanuel ou Jesus? É uma contradição? Bom, não vemos contradição a partir do momento que você volta os seus olhos para essa questão onomatológica. Dentro da onomatologia existe uma área conhecida como polionímia. O que é a polionímia? Polionímia vem de polis, e polis em grego é vários. Por exemplo, uma palavra polissílaba é aquela que tem 4 ou mais sílabas. Então, a polionímia vem de polis, vários. Mas onomá, que é nome, ou seja, a polionímia ocorre quando você encontra com um indivíduo que tem mais de um nome, 2 nomes, 3 ou até 4, como é os nomes. Deus, por exemplo, tem vários nomes. Jesus tem vários nomes. O próprio Pedro, esse não era o verdadeiro nome dele. Ele tinha o nome de Shimeon, que passa a ser Simão, que passa a ser Simão Bajonas, Simão Pedro, Quefas. Veja, quantos nomes agregados a uma mesma pessoa. No caso de Jesus, realmente nós temos ali em Isaías capítulo 7, versículo 14, como uma profecia de dupla referência. Em princípio, ela tem a ver com Acás, mas quando nós vamos para o Novo Testamento, principalmente em Mateus capítulo 1, versículo 23, nós vemos o cumprimento literal desta profecia na pessoa do Filho de Deus. E ali ele também é chamado de Emanuel. Mas se você ver o versículo de número 20 do capítulo 1 de Mateus e Lucas 1:31, o anjo diz que o nome dele seria Jesus. Afinal, Jesus ou Emanuel? As duas coisas. Tanto Jesus quanto Emanuel, levando em consideração essa transposição do abismo cultural em que uma pessoa tinha mais de 2, 3, 4 nomes. É como, por exemplo, uma outra curiosidade que aparece no livro do Apocalipse. João é convidado a subir até o céu. Chegando lá no céu, ele vê um trono e alguém que está sentado sobre o trono. E ao redor deste trono tem 4 tronos e depois mais 24 tronos. E aí João, no capítulo 5, ele chora muito porque aquele que está sentado sobre o trono trazia um livro que estava selado e ninguém podia olhar para ele, ninguém podia abrir esse livro. E ele estava curioso, como todos nós, para saber o conteúdo deste livro. Quando então um dos 24 anciãos diz assim para João: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando João vai olhar o leão da tribo de Judá, o que é que ele contempla? Ele contempla um cordeiro. Agora, é leão ou é o cordeiro? Não aparece? Não parece aparentemente contraditório? Por que não é contraditório? Porque Jesus agregava as duas figuras em si. Ele tanto é o leão da tribo de Judá, que inclusive todas as tribos, elas têm um brasão. E o brasão da tribo de Judá é justamente o leão. Mas por que Jesus também é o cordeiro? Porque em João capítulo 1, versículo 29, quando João vê Jesus que está se aproximando, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, ele é o nosso cordeiro, o cordeiro pascual, e é também o leão da tribo de Judá. Maravilha, maravilha. Vamos lá.
Temos mais perguntas aqui, Elias, sobre o nome de Jesus e sobre essa questão dos nomes e tal. Você já viu, por exemplo, essa seita? É um pessoal que fica marcando a volta de Jesus quase todo ano. Já tem uns 5 anos que eles fazem isso, ou mais, talvez. Eles ficam marcando a volta de Jesus todo ano. Inclusive tem uma figura aí que já marcou várias vezes a volta de Jesus e até agora... Isso. E tem muito seguidor. É um falso profeta. Como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Romildo Ferreira. Não sei, é Ferreira? É Ferreira. Tá certo. E fica marcando, é um falso profeta, fica marcando a volta de Jesus. E o grande desafio é falar que o nome de Jesus é Yahushua. Essa construção é uma construção possível do nome de Jesus em hebraico? Por exemplo, na Bíblia, o Salvador se chama Yeshua ou Yahushua? Então, nós não temos assim, no texto hebraico, nada que aponte para essa realidade. Pode ser algo meio parecido, né? Que Yao, que pode ser uma forma contraída, né? Que na verdade Yao seria Yahu, que geralmente os judeus eles não pronunciam esse H, que é a transliteração do Vav. É Vav, né? É do Vav. Não, o H é do vamos lá. Y seria o A embaixo, aí depois o H. Isso, que seria o Vav, né? Que é uma transliteração, né? Então, não. Mas não dá o não Vav. Dá, né? Não tem dá. como ser Vav ali. Justo. Não tem como ser a letra Vav. É que assim, eu não sei, a minha percepção é que eles fazem... Primeiro eles têm algum tipo de revelação ou coisa parecida. Depois eles vão para o texto e tentam fazer o texto não, é o rei, não é eu estou fazendo confusão. É o W, que é a transliteração do Vav. Isso. Seria o re. Então, é o re. Tem o rei e tem o rete, né? Isso. É o re, o re seria o H. Só que geralmente os judeus não pronunciam, né? Eles não pronunciam. Depende, se eles forem judeus da Espanha para cá, eles não pronunciam, que é a maioria. Os sefaraditas. Mas se eles forem lá da Rússia e tal, já que pronunciam. São os askenazitas e tal, eles já pronunciam. Já mas pronuncia. A maioria não pronuncia. Yao. Então, dá um som bastante semelhante, né? Yauhu. Como é que eles se pronunciam? Yahushua. Yahushua. O nome de Jesus é Yahushua. Yahushua. Diríamos que seria o mesmo que Yeshua, mas Yah, mas eu não acho dá meio, por conta não dá. por exemplo, desse quando você vai, por exemplo, né, Yeshua, por exemplo, você tem o Yod, o Shin, o Vav, que aqui no caso seria o U, e você tem o Ain, né? Para dizer Yahushua aqui não faz sentido. Não é uma construção possível. Né? Não é uma construção possível. Desculpa, eu tô... Obrigado. Não é uma construção possível, né? Aqui. O que nós encontramos no texto hebraico, no texto massorético, no texto consonantal, no Tanar, é sempre essas formas. Por exemplo, a forma reduzida de Iervá ou Iavé pode ser Ie, pode ser Io, pode ser Ierro, mas nunca Ial. Não dá. É uma construção impossível, né? Bom, vamos lá. Manda sua pergunta para cá. O WhatsApp tá disponível. Cadê o WhatsApp? 97417-4129, 97417-4129. E é Romilson Ferreira mesmo. O Elias estava certo. E aí o Lenilson está dizendo, está no YouTube, infelizmente, levando muitos à perdição. O que mais me espanta não é ele, são os seguidores. Como pode o camarada profetizar 4, 5 vezes a volta de Jesus, não se cumprir? Não, isso é um erro, o irmão é fraco. E vai aumentando o número de seguidores. Vai aumentando o número de seguidores. E aí dentro deles também começa a ter dissensões entre eles, pessoas que seguiam ele, começa outro. Tá? Enfim, outras ramificações, né, que vão surgindo. Só que segue lá, firme e forte, com muitos inscritos no canal, cada vídeo... E quando você olha para o texto não, quando você olha para os vídeos, né, você percebe que ele não fala nem português direito. Ele quer dar aula de hebraico, de grego, falando latim e tal, enfim. Agora, sabe qual... você vai colocar? Não, pode falar. Sabe qual é a razão de tudo isso? É uma escatologia, e que é um erro que sempre ocorreu,
fundamentada na geopolítica. Você lembra de Hal Lindsey? Opa! Tem um livro, Agonia do Grande Planeta Terra. Hal Lindsey escreveu, acho que na década de 60 ou antes disso. E também, logo na década de 80, ele escreveu o seguinte: contagem regressiva para os anos 80. Juízo final, contagem regressiva para os anos 80. E ele fez esta obra escatológica baseando-se no quê? Naquela Guerra Fria que existia entre os blocos soviéticos, que era a União Soviética, e os Estados Unidos, que havia... E o anticristo era o Gorbachev. O Gorbachev. Tá entendendo? Porque ele tinha uma marca na testa, lembra? Justamente. Ele tinha uma mancha na testa. Aí surgiu a moedinha de 5 centavos que tinha um boi. Isso aí, ó. Depois surgiu a internet, www, que é 666, que é vav, né? Falou, ó, olha, 666. Isso daí, código de barra, já é a marca da besta. Então, toda vez que as pessoas procuram fazer uma escatologia fundamentada na geopolítica, dá isso. Olha como é que nós estamos. Numa grande efervescência, as guerras que estão ocorrendo, e quantas pessoas vão para a internet. Inclusive, tem aqueles escatólogos de plantão. Acontece qualquer coisa. Rússia, China, Irã, Israel estupindo o Armagedon. Jesus já está voltando. Eles vão para a internet já para dizer que é a volta de Jesus. Aí não acontece nada, eles desaparecem com a mesma velocidade que apareceram. E algumas pessoas, inclusive sérias, abraçam de vez em quando. Abraçam. E alguns aparentemente sérios. Olha, nós temos, eu não vou aqui citar o nome, um amigo meu, inclusive já esteve na musical há muito tempo atrás, até que o professor Luciano acabou enquadrando a fera lá que disse que era de Harvard. Tá lembrado, né? Sei. Ele escreveu uma obra, foi lá no Ipiranga vender essa obra. Ele falou, desta vez é pra valer. Jesus volta em 2018. O camarada tem tanta sorte que ele morreu antes, César. Morreu antes. Porque ele não saía da livraria. Eu não sabia que ele tinha morrido, não. Morreu? Aí ele morreu antes. Aí qual foi a base que ele fez? Falou, bom, a figueira vai florescer. E é o sinal, né, da volta de Jesus. Aí ele... O que ele fez? 1948, 14 de maio, a figueira floresceu. Uma geração, de acordo com Moisés, no Salmo 90, é 70, 80 anos, ele padronizou. 70 anos é uma geração. 1948, com mais 70 anos, 2018. Pá, escreveu um livro, agora é para valer. Eu sou doido para encontrar um livro desse, não consigo. E aí ele bateu o martelo, 2018. Só que ele foi antes da profecia dele. Foi promovido. Às vezes Deus revelou pra ele que ia levar ele, né? Ele falou, então vai voltar, mas voltou só pra ele. Mas foi antes. Voltou só pra ele. Mas só que foi antes de 2018. Esse que é o problema. Não foi nem em 2018? Não, antes de 2018. Bom, vamos trabalhar essa questão de figueira aí. O que você acha desse negócio da figueira florescer? Então, como eu acabei de dizer, eu vejo isso uma especulação para você colocar isso dentro de um contexto escatológico e dizer que Jesus já está voltando. Eu faço uma escatologia totalmente isenta de sinais. Cada um tem a sua forma de fazer escatologia. Tem o pós-tribulacionismo. Você, por exemplo, que vê um sinal. O sinal é o anticristo, a grande apostasia. Eu já vejo como uma vinda surpreendente. Então, Jesus, mas da figueira. Eminente. Então, da figueira. Você acha que a figueira, lá no Mateus 24, é Israel ou não? Porque o texto, ele fala o seguinte. Aí eu não quero de verdade entrar para hipótese, não. Só o negócio da figueira, se é Israel ou não. Porque assim, ó. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Aí ele continua, em verdade não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, passarão se a terra, mas minhas palavras não passarão. Aí ele vai parar de falar da figueira. O que é essa figueira? Eu vejo apenas como uma expressão idiomática. É como quando Jesus diz o seguinte, sobre a entrada, oh meu Deus do céu, a do cabelo, não. O fundo da agulha lá? Isto. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. A expressão significa simplesmente que é difícil ou praticamente impossível alguém que confia nas riquezas entrar no céu. Porque a riqueza é descrita por Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículos 24 ou 25,
como sendo mamon. E mamon é uma palavra que vem, um nome que vem do siríaco e significa aquele em quem alguém confia. Então eu vejo mais como uma expressão idiomática. Pode ser que eu esteja errado. Não sei o que você acha. Eu acho assim que Jesus diz assim, ele falou do... Vamos lá, Mateus 24 os discípulos estavam maravilhados com o templo. Jesus falou, não vai ficar nada disso aqui, vai acabar tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos falaram, tá, quando que isso acontece? Que sinais haverá dessas coisas que o senhor acabou de falar, que não vai ficar pedra sobre pedra? E já aproveita e fala sobre a sua vinda e sobre o fim do mundo. E aí Jesus fala um monte de coisa lá e tal. E no fim dele falar um monte dessas coisas, ele termina no versículo 29, né, tal, até o 31. Aí ele fala assim, agora se liga na parábola da figueira. Quando os ramos... Pega um pé de figo. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas verdinhas, né, brotam, é porque está próximo o verão. Assim vós também, quando virs todas essas coisas que ele acabou de elencar, sabei que ele está próximo às portas. Então Faz um paralelo. Eu não consigo ver que a figueira é Israel. É. Eu não consigo olhar e falar assim, ó, tá vendo? A figueira é Israel. Ele está dizendo assim, quando a figueira brota... Porque quem conhece pé de figo é o seguinte, ele fica pelado, ele perde as folhas, ele fica pelado, fica só as varas. E aí depois ele começa a brotar. E aí quem tem bastante pé, tem um lugar, aliás, quando você for a Israel, você vai lembrar disso, se for nessa época. Lá no pé do Monte Hermon, nasce o Rio Jordão. E lá tem uma plantação de figo gigantesca, eu nunca vi daquele tanto. E quando você vai no tempo que ele está desse jeito que Jesus está falando aqui, brotando, é um cheiro do figo, de longe assim. E aí é uma delícia. Aí ele fala assim, aprendei a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam, as folhas brotam, bate com o verão. Aí você olha, a folha está brotando da figueira, então o verão está chegando. É disso que ele está falando. Aí ele diz assim, vocês também, quando virdes todas essas coisas que eu falei, que coisas que ele falou? Volta aí e vê tudo que ele falou. É porque ele está próximo. Então, eu não consigo colocar isso como Israel. Aí o pessoal fala, não, a figueira é Israel e a sequência de 70 anos, aí tem de 40, tem de 70. Tem de 100. Tem de 100, porque a conta não vai batendo. E o florescimento, eles indicam que seja 1948. O Estado de Israel, o sionismo. Então, primeiro tem que assumir que a figueira é Israel, mas o texto não dá indício. Aí depois tem que assumir que é em 1948, que também não dá indício. Depois... Enfim, é muita... Isso aí é a hermenêutica Thundercats. É geopolítica. O pessoal que tem a visão eu além da geopolítica. E falando de geopolítica, agora o presidente da França lá, o Macron. O Emmanuel Macron. Que já foi visto várias vezes como sendo o anticristo. Então, Elias, como é que as pessoas colocam o Emmanuel Macron depois era como sendo o anticristo? O genro do Trump. O genro do Trump. É. Aí é o Emmanuel Macron. E gente séria, cara. É. Gente séria, que prega nas igrejas importantes do Brasil. Você está entendendo? Fica aqui, né? O que a gente pode falar, falar assim, irmãos, não vá por isso aí. Escatologia especulativa. É isso aí. Vamos lá. Mais perguntas. Elias, outras supostas contradições que as pessoas falam uma que vale a pena a gente tratar aqui. Olha, eu vou trabalhar uma questão curiosa. A questão curiosa está em Romanos capítulo 7, versículo de número 24. Ela é conhecida como a prática da necroforia. O que Paulo quis dizer com a expressão? Romanos 7, 24. 7, 24. Quer ver? Vamos Dá uma lá. olhada lá, por favor. Vamos lembrar... desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A expressão enigmática é o corpo desta morte. Nós chamamos isso de expressão idiomática. Jesus tinha muitas expressões idiomáticas, Paulo da mesma sorte, e esta é uma delas. A palavra necroforia, que aí alguns historiadores veem isso como a prática da necroforia. A palavra necroforia vem do grego nekros, que é cadáver, morto. E o sufixo foria, que vem do verbo grego forel, mais sufixo ia. Logo, necroforia significa trazer um cadáver, trazer um morto. Esta prática da necroforia era um costume etrusco, uma prática etrusca de punir os condenados que cometiam crimes dolosos, ou seja, aquele onde há a intenção de matar. Então, o que ocorre? Os etruscos, quando alguém cometia um assassinato,
o que eles faziam? Não prendiam o criminoso e também não matava imediatamente esse criminoso. O que é que eles faziam? Eles pegavam o corpo morto e amarravam ao corpo do assassino. E qual que era a finalidade? A finalidade é que ele, carregando este corpo, durante todos os dias da sua vida, ele ia comer com esse corpo, ia dormir com esse corpo, ia conviver com esse corpo, e esse corpo ele entrava em estado de decomposição e começava a liberar líquidos putrefentos. E ele ia convivendo com esse corpo em estado de decomposição a tal ponto que ele mesmo acabava morrendo por contaminação. Assim, Paulo ilustra o que Paulo está querendo falar. Ele está querendo falar da sua velha natureza. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, é esse que eu faço. E então havia uma guerra entre a carne, a velha natureza, e o espírito. Vontade de praticar o que é bom, mas encontrava uma velha natureza que se opunha a essa vontade. Então ele ilustra isso como alguém carregando um cadáver. E se você não se libertar deste cadáver, o final será a morte. Mas eu louvo a Deus que no versículo de número 25, ele diz assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Com isso ele está dizendo o seguinte: para que você se liberte desse corpo em estado de decomposição, que é a velha natureza, somente pelo poder de Cristo e estando debaixo da graça de Deus. O meu canal é César Cavalcante, o seu é qual, Elias? PR Elias Soares Oficial. PR Elias Soares Oficial. Então, se inscreva no canal PR Elias Soares Oficial. O que acontece lá no seu canal hoje em dia? Nós temos ali muitos vídeos, né? Eu tinha algumas reproduções que eu fazia de debates, mas eu tenho muitos vídeos resolvendo questões polêmicas, lives, é mais o que eu trato no canal. Legal. Ô, Elias, você podia fazer também algum programa legal, tipo uma vez por semana, né, mano? Tipo assim, produzir um programa legal. Um programa, se quiser ajuda, com certeza. Tamo junto. Opa! E vamos lá, voltamos aqui. Elias, outra pseudo-contradição que o pessoal aponta. Quando nós estávamos falando acerca de Jesus, eu esqueci de trazer aqui uma curiosidade, um mistério aqui. Um mistério, legal. É um mistério. Eu não sei se o pastor está sabendo, são pesquisas que eu fiz. Eu recebi uma revelação, né? Não sei se você acredita. Acredito em revelação. Então eu também acredito. Que Jesus vai mudar de nome. Por causa do Apocalipse lá? Do texto do Apocalipse? É isso? Então, quando eu falo isso em algumas escolas, o pessoal fica assustado. Mas é verdade, é um texto. Mas é verdade. E tem outra curiosidade. E o melhor é que Deus não revelou só para o Elias, ele revelou para todo mundo. Mas nem todo mundo tem acesso. Isso. Agora, mais grave do que isso ainda, que assusta, é que eu vou me assentar no trono dele. No mesmo texto. Você também vai? Você também vou. Você também vai. Então, muitas pessoas se assustam quando eu digo, rapaz, às vezes eu faço uma palestra em igrejas cujos nomes eu vou deixar no anonimato. Não vou declinar. Não vou declinar. Os pastores ficam me olhando. Depois, no último dia, eu deixo para o último dia da festa. Eles ficam me olhando assim, falando, meu Deus, será que eu trouxe um herege? Dizendo que Jesus vai mudar de nome. E depois que ele vai se assentar, o último que tentou se assentar... Deu ruim. Despencou. Essa história de que Jesus vai mudar de nome, como é que é essa história? Bom, vamos lá então. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 12. Olha só que interessante que está escrito aqui, né? Porque os nomes, na época de Jesus, os nomes significavam três coisas. Porque o nome para os judeus, pastor César, eles não eram apenas um apelativo, um designativo de pessoa ou coisa. O nome estava inextricavelmente, ou seja, intimamente vinculado com a pessoa do seu portador. Então, no que diz respeito aos nomes teofóricos, ou melhor, aos teônimos, aos nomes divinos, os nomes refletiam um traço do caráter da pessoa, da divindade. Então, o nome na época de Jesus representava três coisas. Primeiro, o nome significava a pessoa. Segundo, o nome significava tudo o que sabemos a respeito da pessoa. E em terceiro lugar, o nome significava a pessoa efetivamente presente. E é por isso que é no nome de Jesus que somos salvos, no nome de Jesus que somos batizados, no nome de Jesus que há o batismo com o Espírito Santo, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que alcançamos a salvação, porque não há outro nome. Mas lá no céu não precisamos do nome para ser salvo, para repreender demônio, não precisa de nada disso.
Mas este é o nome que foi dado a ele, que está acima de todo nome. Não obstante, a Bíblia registra que haverá uma mudança de nome. É bem possível que este nome, que agora o porquê e a razão não está revelado, mas aqui é uma conjectura dentro da perspectiva onomatológica, que ele tem a ver com a nova realidade que estaremos vivendo em relação a Cristo. É como nós, por exemplo, aquele que vencer, de acordo com Apocalipse 3, versículo 5, se eu não me engano, vai receber uma pedra branca. E na pedra um novo nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Por que essa mudança de nome? Tem tudo a ver com a nossa nova realidade ali no céu. Da mesma sorte, Jesus tem uma nova realidade no céu. A realidade pré-encarnação era uma, e pós-encarnação é outra. Na pré-encarnação era a divindade em espírito, e diga-se de passagem, Jesus não é a mesma pessoa do Pai. Inclusive nós citamos aqui que João, quando ele sobe lá no céu, ele vê um trono e quem está assentado sobre o trono é o Pai. E de repente aparece o leão da tribo de Judá, que é o cordeiro, que não é outra pessoa senão Cristo, porque é aquele que foi morto, e o único que foi morto é Cristo, que toma o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono. Portanto, temos duas pessoas, logo não pode ser a mesma pessoa. E então, o que ocorre? Nós estaremos vivendo uma nova realidade. O próprio Senhor Jesus está numa nova realidade, com o corpo glorificado, ali no céu. Ele não é mais só espírito, mas é a única pessoa do universo, dos céus e da terra, e a única pessoa da Trindade que possui uma natureza teantrópica. É uma nova realidade. Maravilha. É uma nova realidade, né? Agora, onde é que está escrito isso? Capítulo 3, versículo 12 de Apocalipse. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. E que mais? Do meu Deus, e também, vem o meu novo nome. Agora, outra prova de que o filho não é o pai não é o filho, é essa promessa que ele fez a cada um dos vencedores. E quando eu digo que eu recebi uma revelação, é porque eu faço distinção entre inspiração, revelação e iluminação. A inspiração, somente os autógrafos originais. Somente os escritores originais receberam inspiração. Então fala, nossa, hoje pastor César pregou inspirado pelo Espírito Santo. Não, se pregou inspirado pelo Espírito Santo, essa pregação se torna norma para o mundo inteiro e para todas as épocas. Aquela pregação era para uma igreja local. A inspiração, o theopneustos, o sopro divino, somente os autores do texto sagrado. Agora, o que é revelação? Revelação é o fruto dessa inspiração. Eles foram inspirados para escrever esse livro, que é a revelação. Deus, diz Paul Hoff, a prova inequívoca do amor divino é que um dia ele se revelou ao homem. E essa revelação ficou registrada na Bíblia. Portanto, a Bíblia é o livro da revelação do projeto de Deus, do próprio Deus. O programa de Deus está aqui, revelado. Portanto, a Bíblia é a revelação de Deus e, portanto, é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. É a verdade. Terceiro, você tem, primeiro, inspiração, segundo, revelação, e agora você tem iluminação. Os autores originais, inspirados pelo Espírito Santo. Produziram o quê? A revelação, que é isso que está aqui. Agora, eu entendo toda a revelação? Não, eu preciso ser iluminado para entender. Esta iluminação é o entendimento que você tem quando você vai para o texto sagrado e você consegue extrair do texto, e aí você tem uma área da teologia exegética chamada exegese, que usa como ferramenta teórica a hermenêutica. Enquanto a hermenêutica é a teoria, a exegese é a prática. No campo natural da pesquisa, você vai fazer uso de todas as ferramentas, transposição do abismo cultural, voltar ao passado, entender o livro como o que o Espírito Santo naquela época quis comunicar. Porque a Bíblia não cai do céu dentro de um vácuo histórico. Ela está dentro de um contexto histórico, cultural, de uso de costumes, e Deus falando a um povo, e, na verdade, você está
Esse povo está inserido entre vários povos. Então é importante a transposição do abismo cultural, você voltar ao passado para entender a realidade desse povo e o que aquela palavra naquela época significava. Então, quando você usa essas ferramentas e com auxílio da graça de Deus, que amplia o nosso entendimento, você está tendo o quê? A iluminação. Agora, só para finalizar, sobre o assentar no trono, nós temos aqui, olha, mostrando que realmente o Pai é o Pai e o Filho é o Filho, são duas pessoas distintas. Capítulo 3, versículo de número 21, o Senhor Jesus faz a promessa para a pior igreja do Apocalipse assim descrita. Quando falamos de Laodiceia, a gente fala a pior igreja, não tinha nada de bom para dizer. Não obstante, essa igreja também é conhecida como a igreja do amor de Cristo, do amor de Deus, pastor César. É verdade. Né? Porque o que é que ele diz? Eu repreendo e castigo todo aquele que eu amo. Todo que eu amo. Se ela é alvo do amor de Deus, é a igreja do amor de Deus. Então nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Vamos lá, versículo 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Olha Jesus falando. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então tem meu trono e o seu trono. Logo, 2 tronos para acabar com todo o enigma. Portanto, todo aquele que vencer irá se sentar. Uma pergunta aqui ainda nesse assunto. Que não quer calar. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Aí ele fala assim, seja zeloso, estou à porta e bato. Ele está falando isso para a pior igreja, é verdade. Para pior. Porque parece que tem outra que também a igreja, que não, então, mas parece que tem duas que não recebem nenhum elogio. Né? Então essa é uma das que não recebe nenhum elogio de Jesus. Isso aqui é como vocês gostam de dizer, é uma criptonita para a ideia de que Jesus não ama todos. Porque assim, ele está falando para uma igreja apóstata, ele está falando para uma igreja que ele está do lado de fora dela. Não era quente nem fria. Ele está do lado de fora dela. Do lado de fora. Ele está dizendo, eu estou querendo entrar. Eu estou querendo entrar, não estou aí, não estou com vocês. E ele está dizendo, eu estou falando isso porque eu amo. Eu nunca parei de pensar nesse texto dessa forma, mas seria essa uma criptonita para falar que... para o pessoal que fala que Deus não ama todos? Justamente, porque aqui era uma igreja de salvos. Alguns se distanciaram, inclusive o próprio líder, porque a repreensão começa com o líder. E aqui ele está dizendo que eu repreendo e castigo a todos quantos amo. A quem ele está repreendendo? A igreja de Laodiceia. Portanto, era alvo do amor de Cristo. E o exemplo clássico disso é Marcos capítulo 10, se eu não me engano, quando vai falar do jovem rico. O jovem rico, ele diz... Jesus o amou, né? Tá, diz o texto. É bom mestre. Acho que é bom mestre, né? Que ele fala, né? Bom mestre, que farei? O que farei para herdar a vida eterna? Olha o objetivo dele. O objetivo dele não era ficar mais rico. Não era entrar no paraíso. É ter a vida eterna. E o mais curioso é que ele faz uso da liberdade que o Senhor lhe deu. Porque é ele que vai a Cristo. É ele que vai a Cristo. Não é Cristo que busca ele, mas ele vai a Cristo. Até porque Deus já se revelou o seu amor para toda a humanidade. Lá quando ele busca Adão, ele diz, Adão, onde está? Ele está buscando a humanidade. Então Deus já deu o primeiro passo. O que resta agora é o homem corresponder a isso. Boa. Tá certo? Deus já deu o primeiro passo, porque Adão ali representa toda a humanidade caída. Ele fala, Adão, onde estás? Como fosse uma brincadeira de... Como é que é? De pique-esconde. Você está entendendo? Deus sabia tudo. Agora aqui, ele está simplesmente num sinergismo correspondendo com o Senhor e diz, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o que ele diz? Olha, observa os mandamentos, tal. Fala, tudo isso eu tenho feito desde que eu sou jovem, né? Até porque o bar mitzvah, para passar por essa celebração, a pessoa precisava realmente conhecer a Torá e cumprir os mandamentos, né? Que era o filho do mandamento, e a mulher bat mitzvah, que era a filha do mandamento. Resta-me alguma coisa? Ele falou, sim, resta. Só que Jesus, antes disso... falta uma coisa. Só que antes disso, tem um detalhe ali, Marcos. Jesus o amou. Jesus o amou e diz, falta-vos sim. Você vender tudo que você tem e repartir com os pobres. Jesus vai no âmago da questão. Qual era o problema dele? A idolatria. Ele tinha um ídolo no coração dele que chamava-se Mamon.
E Mamon do siríaco significa aquele em quem alguém confia. O que é que o homem mais confia aqui na Terra? Seja sincero. Dinheiro mesmo. É o dinheiro. Faltou dinheiro, acaba casamento, acaba alegria, relacionamentos. Acaba alegria, acaba esperança, acaba tudo. É uma aflição, uma inquietação, uma tristeza, é o estresse, vem todo tipo de problema, nação guerreando contra nação. Mexeu nisso aqui, olha. Falou da taxa, falou do dinheiro. Já era. Acabam-se as amizades, acaba tudo. Tinha um político aqui no Brasil, acho que ainda é vivo, que ele dizia o seguinte, que a parte mais sensível do corpo humano não é o coração, bolso. É o bolso. Então Jesus vai no âmago da questão. A partir do momento que ele ouve essa palavra, ele... Só que o que vale ressaltar é que está escrito, Jesus o amou, apesar de ser alguém que rejeitou a Cristo. Jerusalém, Jerusalém. E aí o pessoal que fala sobre isso, eles vão dizer, mas esse amor não é um amor salvífico, não sei o quê, tem dois amores, né? Tudo bem. Mas Vamos não lá. É o amor que salva, o que salva é a graça. Vamos lá. Tem aqui a Kise Fernandes, ela mandou uns 50 contos, você viu aí, Cláudio? Uau! Então nós estamos montados na grana agora. Meu Deus, depois a gente divide aí, viu? Exatamente. Ela faz uma pergunta boa, ela faz o seguinte: Deus fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. É heresia considerar o Espírito Santo como parte feminina de Deus? A verdadeira trindade não seria o Pai, a Mãe e o Filho? Não é verdade que nos originais, Espírito Santo, ele tem um tipo de gênero feminino? Isso é uma verdade? Parece que ela está ouvindo isso, ela está perguntando para a gente. E aí? Pergunta boa, hein? Então, a gente não pode fazer esse tipo de leitura. Por exemplo, a palavra nome, em hebraico, não é masculino. É feminino. Tanto é verdade que o segundo livro da Torá, chama-se Shemot. É, porque é plural feminino. Plural feminino é Ot. Agora, o que eu faço com isso? Peraí, como é que é a palavra? É Shem? Shemot. Então, mas aí Shem é Shem nome feminino. é nome. Significa nome. Nomes, os nomes. Só que é feminino. Então, isso é uma diferença entre idiomas e idiomas. Existem, por exemplo, Sal. E o Noé colocou o nome de um filho dele assim, né? Shem. Tem essa também. Agora, Sal, na língua portuguesa, o que é? Masculino ou feminino? Masculino. Em espanhol, é la sal. É feminino. Então eu acho que tomar isso como base para dizer que ele é do sexo feminino, do gênero feminino, isso é uma falácia. Ainda que ruach é feminino e não masculino. Parece que ruach seria um tipo de neutro. Em hebraico. Em hebraico, né? Mas, enfim, a designação, a terminação é feminina. Feminina, ruach. A terminação é feminina. Na igreja... Mas são 3 pessoas. Na igreja oriental, a minha percepção é que a igreja oriental ela tem uma pneumatologia muito mais densa do que na igreja do Ocidente. Mas tem eu vou lembrar quem é um dos pais da igreja, mas do Oriente, que ele falava que o Gênesis 1 e 2, 1 e 3, que fala assim, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ele fazia o trabalho como se fosse a galinha chocando. Aí, quem foi que falou isso? Então, essa leitura é Lawrence Johnson e tem também outros teólogos. Mas Lawrence Johnson é agora. Eu estou falando um pai da igreja. Ah, tá. Eu não vou lembrar quem é, mas pode concluir. Então, essa interpretação, ela está fundamentada na teologia do gap. Gap, né? Acho que é gap. Do gap ou da teoria do intervalo. Da lacuna, são essas nomenclaturas. Eles advogam que entre Gênesis 1 e 2 existe um intervalo, que você encontra em Gênesis 1:1. Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, em princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é um fato completo. Só que aí, no versículo 2, você tem, e o Espírito de Deus, veru Elohim, pairava sobre a face das águas. Então a interpretação é de que ele estava de que ele estava reconstruindo. Mas acho que, Elias, esse aí já é o verso 3, não é? Deixa eu ver. Não, acho que é o 2.
que é no princípio criou Deus os céus e a terra. O 3 já é. A terra Vaiomer era sem forma e vazia, já é o 2. Vai rior. Vai rior é haja luz, é no 3. O 2 é... Então, 2, vamos lá. É. A terra... Ah, tá, verdade. A terra sem forma e vazia. E o sobre, a face segunda do parte abismo. do capítulo do verso 2. Isso, Tohu Vavohu, Verrocheral Peneteron, Veru Elohim. Ou seja, e o Espírito de Deus pairava. Aí esse pairava é como se uma galinha estivesse sobre os ovos, chocando para trazer a existência, ou melhor, transformar o caos. Porque a teoria é a seguinte, que Deus criou tudo perfeito, inclusive lá no versículo número 31, ali é Tov Meod, né? Tudo muito bom. E que Deus criou tudo perfeito. Logo no versículo 2, que havia trevas sobre a face do abismo, e Torvavos, aí a interpretação é de que havia um vazio enorme, havia vacuidade, informidade. A interpretação é de que alguma coisa aconteceu entre Gênesis 1 e 2 para que a terra se tornasse sem forma. Mas, a bem da verdade, ela era informe. Ela estava em fase de construção. Porque Deus poderia muito bem dizer o seguinte, haja tudo. Mas ele foi gradativamente, porque eu acredito que os 7 dias da criação são 7 dias literais e não dias eras. Que aí é a teoria da Terra Antiga e a teoria da Terra Nova, né? É a questão da TDI. Qual você defende? A Terra Nova. Terra Nova. A Terra Nova e não a Terra Antiga. Porque essa Terra Antiga, eu penso que é uma tentativa de compatibilizar a Bíblia com a ciência. Porque assim, o bombardeio... a teoria da lacuna. Justamente. Você já defendeu a teoria da lacuna? Já, há muito tempo atrás, que é o que a gente aprendia no início. Você vende pelo preço que você comprou, né? Justamente. Então, mas tem muitos teólogos que ainda continuam defendendo isso, né? Mas quando você para analisar, você vê que não... Que aí o Satanás caiu do céu. Não, tudo que não tem saída fica dentro desse buraco. Isso, A verdade é os dinossauros. Justamente. Estão aí dentro. A queda de Satanás tá aí também, da mesma sorte. Bom, a gente tem que terminar o programa, senão a gente vai ser mandado embora. Elias, bem-vindo sempre aqui. Quem quiser os seus materiais, como é que faz? Aquele dia teve alguém que quis? Teve. Então vamos lá, quem quiser. Hoje está faltando o volume 4. Está faltando. Está esgotado. Esgotou? Esgotou. Está esgotado, né? Se alguém preferir, depois quando chegar a gente manda via correio. Aqueles que preferirem, a gente pode mandar via correio, você recebe esse depois, sem custo nenhum, tá? Mas aqui nós temos. Com saudade de fazer a propaganda. Vamos lá. Então vamos lá, dá tudo aqui. Tudo aqui. São quantos livros? Aqui são 7 livros mais o curso de hebraico. Vamos lá. Faz a conta. Vem comigo aqui, ó. Quer ver, ó? Um curso de hebraico. O meu custa 1.800. Esse aqui custa quanto? Esse 680, tem 12 videoaulas. 680. Tem a Bíblia Hebraica em áudio, o áudio do livro e o módulo. Tá. Curso de hebraico, 680. Perguntas difíceis de responder. 30. Quanto custa? 30. Os pregadores dizem, mas a Bíblia... Quantas páginas tem esse livro? Tem 328 páginas. Jesus caiu 3 vezes durante o caminho? Não. A Bíblia não diz isso. Ele não caiu nenhuma vez. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. 82 coisas que os pregadores afirmam estar na Bíblia, mas não está. 95. R$100. Né? R$100. Só para fazer a conta aqui. Então já deu. 680 mais 30 dá... 710. 710 mais 100 e 810. Como eu aumentei aqui, vou colocar R$800. Já está dando R$800. Perguntas difíceis de responder... São 384 páginas, 75 temas complexos da Bíblia. Quanto custa? 9,5. Então, 800 já deu 900. Ok. Perguntas difíceis de responder. 9,5. Vai para 1.000. 1.000. Escatologia, 100 questões escatológicas que fazem os pós-tribulacionistas tremerem. Eu não concordo com nada disso. O César tá tremendo. Você vê que tá lá e pra cá o livro. Quanto custa esse livro, Elias? 190. 190. Vou colocar por 150 porque eu sou pós. Então, olha só, você viu só? 1.150. Olha só. Esse aqui custa quanto? 360. 360. Então eu tinha... vamos lá. Dicionário de palavras, expressões, interpretação. Quantas páginas? E curiosidades bíblicas, 1.168 páginas. Tá. Quanto custa mesmo? 360. E esse outro aqui tem 490 páginas. Já está dando uns 496. R$1.500 aqui. Tá dando uns R$1.500 aqui. De 1.500, você vai fazer por quanto? Hoje, na promoção, o que está aqui, se você pagar no cartão,
10 parcelas de 48. Apenas 480. Vai, 1.000 de desconto? Mais de 1.000 Mais de 1.000 de desconto. Tá. 480. Então você vai pagar R$48 em 10 parcelas de 48. 10 parcelas. 10 parcelas de 48. 10 de 48. Então, Ou se você pagar no Pix... Não, calma aí. De 1.500 por... 480. 48 por mês, são 10 vezes. 10 vezes de 48. Tá aqui. Então, 10 de R$48. Então, vamos ver. Vai dar certo? Vamos ver. 10 de R$48. Maravilha. E aí é o seguinte. Se a pessoa quiser fazer à vista, ao invés de 480, cai para quanto? Vai cair para 420. 420. 420 reais. Então pronto. Ou 420 no dinheiro ou 10 de R$48. Beleza? Tá, falta o telefone. Chama por onde? 0 operadora 11 9 3279 3001. 0 operadora 11 9 3279 3001. Ou você pode agora mesmo entrar em contato pelo 0 operadora 11 9 4901 6633. 0 operadora 11 9 4901 6633. É só colocar teu nome, tracinho promoção, tá? 949016633, coloca teu nome, tracinho promoção. E aí eu vou falar uma coisa fora a parte disso aqui. Eu sou pós-tribulacionista há vários anos. O Elias é pré. E eu tenho maior alegria de anunciar o material do Elias, porque eu sei que o Elias é um homem de Deus, a gente não concorda em tudo, e tá tudo bem, vida que segue. Estou falando isso porque, assim, Elias, é muito difícil as pessoas se... O contrário não acontece. Tem gente que trabalhou comigo, fez comigo, hoje tem... ninguém me chama para nada. Não me chama para nada. Eu tenho maior alegria, cara, de trazer as pessoas, até que pensem diferente, até que as pessoas ouçam, entendam, vejam as razões aí, vê aí, tá certo? Então, compre o material do Pastor Elias, vai enriquecer você profundamente, com certeza. Então, 94901-6633 é esse o WhatsApp.